Bom dia, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à live. Tem SOP e não consegue emagrecer? Como controlar a insulina alta e destravar os seus resultados. Hoje eu tô falando aqui de um lugar diferente, eu vim pra praia, então vim descer aqui no prédio pra poder fazer. Aqui eu conversar com vocês. Então, assim, eu vou falar mais baixinho, porque são 6:30 da manhã, tá? Bom, deixa eu contextualizar. Primeiro, deixa eu falar quem eu sou, né? Pra quem é novo aqui, eu sou nutricionista funcional. Faz 19 anos que eu atendo em consultório e o core do meu trabalho, né, que é a nutrição funcional, a gente busca a raiz do problema, entender a causa por detrás dos desequilíbrios para a gente poder tratar a pessoa de verdade e não só ficar enxugando o sintoma, tá? Então, eu queria primeiro explicar para vocês o que tem a ver a síndrome do ovário policístico com a insulina alta, né? Quem tem SOP, né, quem tem a síndrome do ovário policístico, cerca de 70% das mulheres com SOP têm resistência à insulina, tá? E a insulina, ela é um hormônio anabólico de construção. Então, quem tem resistência à insulina tem mais dificuldade para emagrecer. Eu vou estar falando hoje exatamente disso, né? Como a gente destrava o resultado, né? Você vai entender o contexto por detrás disso para você poder atuar, certo? Com alimentação, com outras estratégias, tá? Então, eu trouxe a minha colinha aqui, porque eu estou sem papel. Como eu falo sempre, eu não faço tudo de cabeça. Eu tenho aqui os meus tópicos para ir seguindo para não me perder, tá? Bom, primeiro de tudo, né? O que é a insulina? Para que serve a insulina? A insulina, imagina que é um hormônio. Para a gente ter energia, tá? A gente precisa que a glicose do nosso sangue entre dentro da célula. E a insulina é que tem esse papel de fazer a glicose, o açúcar, entrar dentro da célula e gerar energia, tá? Então, quando você tem uma resistência à insulina, imagina que você tem receptores em volta dessa célula e esses receptores são como chavinhas, né? Que gruda ali o receptor, abre a célula para entrar a glicose e a insulina é essa chave. Agora, você imagina que essa chave está enferrujada. É como se você precisa de muita insulina, muito mais insulina que o normal, para você poder fazer o açúcar entrar adequadamente na célula, certo? Senão você fica com muito açúcar circulante, né? E o corpo vai sempre tender a querer regular isso, para não deixar sua glicemia alta, tá? Certo. E o órgão que produz a insulina é o nosso pâncreas, né? E quem tem a síndrome do ovário policístico tem uma questão no pâncreas. Eu não vou me aprofundar nisso agora porque não é o caso, certo? E o que acontece no corpo quando você tem insulina alta? Primeiro de tudo, você tem um bloqueio na queima de gordura, exatamente porque a insulina é um hormônio que a gente chama de anabólico. Ele é um hormônio de construção. Ele não é um hormônio catabólico de quebra, ele é um hormônio de construção. Então, você não consegue queimar gordura quando você está com a chave ligada para o modo construir, certo? Então, você tem que realmente fazer essa insulina baixar para você conseguir emagrecer com mais efetividade, com mais facilidade, tá? O que acontece também, como a sua célula, né, tem muito açúcar fora, mas o açúcar tem que estar dentro da célula. Então, o corpo sente assim, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais comida. E aí você fica com mais avidez por doce, por carboidrato de fácil absorção. Porque o corpo entende, né? A sua célula entende ali que você precisa de mais comida, porque a célula está com fome, assim, a grosso modo, tá? Então, a insulina
a resistência à insulina, que é uma das características, né, de 70% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico, você acaba tendo essa avidez por doce por conta disso, tá? Que mais? É isso, peraí. Além disso, a gente tem mais gordura abdominal por conta da insulina alta. Então, você concentra mais acúmulo de gordura na região abdominal, tá? Que também é uma coisa que a gente não quer, né? E acne e queda de cabelo, porque o excesso de insulina vai estimular a produção de hormônios masculinos. Entendeu? Então, além da acne, queda de cabelo, muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, por conta desse aumento de testosterona, começam a ter mais pelos no rosto, né? Então, você controlar isso também vai ajudar no hirsutismo, que é o que a gente chama ali por conta dos pelos, né? E por que dietas tradicionais não funcionam, né? Você vai entender agora o porquê que dá certo com todo mundo, menos com você, que tem SOP, tá? Peraí, deixa eu me perder aqui. Uma das bases da SOP é a inflamação, né? Então, a gente tem que pensar que eu tenho que deixar o corpo menos inflamado. Então, se eu cortar, por exemplo, caloria drasticamente, né, eu vou entrar no modo estresse e eu vou acabar gerando mais compulsão por conta dessa parte hormonal. Então, eu não tenho que cortar caloria drasticamente, eu tenho que comer estrategicamente. Eu tenho que comer, fracionar melhor o alimento, e para não ter picos de glicemia, eu tenho sempre que colocar alguma proteína na refeição, fibra, tá? Outra coisa que você pode piorar é zerar o carboidrato, porque pode dar certo no começo, mas isso vai gerar mais compulsão, porque o corpo precisa de carboidrato. O que você precisa não é cortar o carbo, você precisa melhorar a sensibilidade à insulina para essa glicose, esse açúcar que é o carboidrato, entrar dentro da célula e fazer a sua função. Então, cortar carboidrato 100% não funciona como uma estratégia a longo prazo, tá? E deixa eu ver o que mais. É isso. Então, o que a gente vai... quais são as estratégias que a gente tem que ter? Primeiro de tudo, aquilo que eu falei, você tem que equilibrar a sua glicemia ao longo do dia, tá? Então, o que você pode fazer para isso? Em todas as refeições, você vai colocar ali uma fonte de proteína, tá? Então, de manhã pode ser um ovo, né? Almoço e jantar é mais fácil, porque a gente já tem o hábito de comer, né? Carne, feijão. Feijão tem um pouco mais de carboidrato, né? Mas no café da manhã, um ovo. No meio da tarde, né? Um iogurte, que tem bastante proteína, tá bom? E sempre combinar o carboidrato também com uma gordura boa e com uma fibra. Porque daí a gente consegue diminuir o índice glicêmico da refeição. Então, por mais que você consuma, por exemplo, vamos supor, tá? Você quer comer uma banana, tá? Banana tem bastante carboidrato, tem índice glicêmico alto. Mas se você comer a banana junto com umas castanhas e você colocar ali uma pasta de amendoim, entendeu? Você consegue baixar o índice glicêmico total daquela refeição. Você coloca um pouco de chia, né? Um pouco de linhaça, ou um pouquinho de semente de girassol, semente de abóbora. Você consegue, por mais que tenha mais calorias aquela refeição, você vai conseguir baixar o índice glicêmico daquela refeição. Então, o impacto metabólico é outro, entendeu? Então, você vai conseguir baixar a glicemia, o corpo não vai precisar dar um pico de insulina para fazer essa glicose toda entrar dentro da célula. Então,
Então, uma das coisas importantes aí é você manter isso ao longo do dia, como estratégia mesmo para você parar de também forçar o seu pâncreas a toda hora dar uma enxurrada de insulina, enxurrada de insulina, enxurrada de insulina. Tá? Isso a longo prazo também vai cansar o pâncreas, né? Pode, a longo prazo, gerar uma diabetes tipo 2, por exemplo. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? Outra coisa, aumentar a sensibilidade à insulina. Como que a gente faz isso? Tem algumas estratégias importantes ali, tá? Vegetais crucíferos, tá? Porque também vai estimular ali o seu fígado a metabolizar melhor esses hormônios, tá? Então, brócolis, couve-flor, repolho. Então, é interessante colocar esses alimentos. Outra coisa, canela. Canela é ótimo para ajudar na sensibilidade à insulina, tá? Cúrcuma, por ser anti-inflamatória também, tá? E chá verde. Então, não é para tomar chá verde o dia todo. Tudo isso que eu tô falando são estratégias que você vai somando. Então, por exemplo, aquela ideia que eu falei da banana com a castanha, com a sementinha de girassol, um pouquinho de chia, polvilha canela em cima, entendeu? Então, você pode utilizar canela ao longo do dia. Aí você vai usar cúrcuma, você pode colocar cúrcuma na sua salada. Aí você vai usar ali chá verde, coloca no meio da manhã uma xícara de chá verde, entendeu? No máximo ali no começo da tarde, também para não atrapalhar, por conta da cafeína, não estimular muito você, tá? Outra coisa, gorduras boas, então abacate, azeite, as próprias castanhas, que tem gorduras boas que vão ajudar nessa sinalização da insulina na célula, tá? Porque as gorduras, a nossa célula, ela tem ali a camada, a parede celular, né? Ela é feita de gordura, ela tem 2 camadas de gordura. E essa gordura que a gente consome é matéria-prima da nossa célula. Então a gente vai consumir gorduras boas e ela vai ser incorporada na parede celular. E aí você tem uma melhor fluidez de membrana. Você não está inflamada, entendeu? Não vai alterar esse metabolismo. Então, azeite extra virgem, abacate, as próprias castanhas, né? O que mais? Deixa eu ver. Evitar ficar beliscando, principalmente se for carboidrato, né? E aí você tem vontade de beliscar o quê? Carboidrato. Outra coisa, reduzir a inflamação. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico, a resistência à insulina, a base, lembra que eu falei da nutrição funcional que a gente busca a causa? Uma das causas é a inflamação sistêmica, tá? Então eu tenho que combater essa inflamação sistêmica. Com o quê? Com alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, por exemplo, né? Chia, linhaça, que são fontes de ômega 3 vegetal, né? Mas daí vai precisar de outros nutrientes para converter esse ômega 3 vegetal em ômega 3 utilizável, né? Então vai depender de um monte de vitaminas e minerais, e aí você precisa ter uma alimentação equilibrada, tá? Evitar ultraprocessados, certo? E reduzir o consumo de açúcar. Açúcar é super inflamatório, então assim, qualquer doença de base inflamatória, com certeza você deve consumir bastante açúcar ou bastante carboidrato simples que vire açúcar no sangue, ou álcool que vire rápido açúcar no sangue. Então, não é só o comer açúcar, é você também estar consumindo alimentos que viram açúcar rápido no sangue. Então, tudo que tem índice glicêmico muito alto, tá? E aí a gente tem que pensar nisso, né? Então, farinha branca, os próprios adoçantes. Adoçante, gente, não é o fato de não ter caloria, não subir a glicemia de uma forma direta, ele aumenta a avidez por doce, por conta de receptor, né? Então, a gente tem o receptor para sabor doce que a gente tem na língua, a gente tem no intestino também. E aí, quando você usa o adoçante, você abre uma porteira ali o corpo fala assim, cadê o carboidrato que
que você prometeu que ia vir. Mais ou menos assim, tá? E aí você tem mais vontade de comer carboidrato. Então, é bom você, assim, se você for diabético, usa adoçante. Se não, saiba usar o açúcar. Ou você não usa açúcar, usa o mínimo possível, tá? E quando você usar, utilize estratégias. Então, assim, nunca vai comer um bombom, vamos supor, você quer comer um bombom de chocolate ao leite, tá? Nunca sozinho no meio da tarde. Ele tem impacto diferente se você consumir esse mesmo bombom depois de um almoço que está cheio de fibra, que tem proteína. O impacto metabólico é diferente, tá? Então você tem que pensar nisso, nessas estratégias. Até as frutas de índice glicêmico muito alto vão atrapalhar, tá? Outra coisa, ajustar estilo de vida. Por exemplo, se você não dorme direito, você vai desregular a insulina, você vai aumentar a inflamação, você vai aumentar cortisol, então você também aumenta depósito de gordura na região abdominal, nas vísceras, né, nos órgãos, então aumenta o risco de esteatose hepática, tá? Que mais? Treino de força, porque quando você treina força, você aumenta a sensibilidade à insulina do músculo. Então é muito importante, tá? Então não é só você fazer uma corrida, você aumentar o gasto energético com exercício aeróbico, mas você também precisa fazer musculação ou exercícios de força, tá? Porque o exercício de força vai aumentar a sensibilidade à insulina muscular. E aí vai melhorando. Então assim, você tem que juntar tudo isso, entendeu? E aí entender que o intestino é a base do processo todo. Nosso intestino eu sempre bato nessa tecla, tá? O intestino é a base da nossa saúde. Então, se você tem um intestino bom, né? Se você tem ali mais bactérias probióticas do que patogênicas, também vai melhorar toda essa questão, porque vai diminuir a parte Oi, Andréia, tudo bem? Vai diminuir essa parte inflamatória, né? E aí a gente tem que entender assim, melhorou o intestino, melhora a parte da insulina também. O nosso intestino, as bactérias do intestino também são produtoras ali de vitaminas, certo? E aí eu consigo melhorar todo esse metabolismo também, tá? Então, você vai incluir fibras, você vai incluir alimentos fermentados, tá? E você pode tomar também probiótico, tá? A gente, assim, na consulta, eu avalio isso de forma individual. Então, pode ser que você tenha um intestino ok, tá tudo certo, mas você pode ter outras questões. Você pode ter uma distensão abdominal, você pode ter o intestino muito preso ou muito solto, e aí eu vou avaliar individualmente. Mas utilizar probióticos de forma de suplemento, ou também colocar ali um chucrute, né? Colocar outros alimentos fermentados, se você gosta, um kombucha. E aí você tem que dar papinha para essas bactérias, né? Você tem que se alimentar com fibra, tá? Porque a bactéria ela vai fermentar a fibra. Quando eu falo de dar papinha para a bactéria ela fermenta o carboidrato que a gente não digere, né? Então essa que é a papinha da bactéria. Então pensar nisso também, certo? E o que você pode fazer, tá? Resumindo tudo que eu falei aqui, né? Você vai treino de força, alimentos que estimulam detoxificação, né, como brócolis, como repolho, que eu falei ali, alimentos que melhoram a sensibilidade à insulina e diminuem a inflamação, então azeite, abacate, proteína em todas as refeições. Então você vai ter que juntar tudo isso e fazer. Não adianta fazer uma estratégia isolada, entendeu? Então, aquilo que eu falo, a gente tem que mudar o jeito que a gente se comporta em relação à comida para conseguir efetivamente ter um resultado. Peraí. Minha cola apagou aqui, gente. Peraí. Beleza. Tá. E aí, voltando, né? Eu estava fazendo o resumo do que eu tinha falado, né? Então, estabilizar a glicemia ao longo do dia, por conta, colocando ali a proteína em todas as refeições, comendo carboidrato, fibra,
certo? E café da manhã rico em proteína para evitar pico de insulina também, isso ao longo do dia todo, tá? E aí, pensando na personalização, né? Cada pessoa é única. Então, uma coisa é eu falar aqui para você nesse bate-papo que a gente está tendo, né? Faz isso, isso, isso. O ideal é a gente avaliar você por inteiro, tá? Então, como que funciona na consulta individual, né? Como funciona o meu trabalho para você que tem ali uma resistência à insulina por conta ali da SOP, né? Eu vou fazer um rastreamento metabólico, né? Antes de você chegar na consulta, eu passo alguns questionários para você responder. Um deles é o questionário de rastreamento metabólico. Eu vou passar um pente fino em todos os seus sintomas, tá? Para poder aprofundar na consulta quais são os pontos principais. Será que é inflamação? Será que é resistência à insulina? E aí eu vou olhar para cada ponto desse e falar assim, olha, a nossa estratégia aqui é a gente trabalhar aqui melhorando a proteína ao longo do dia, porque você está comendo muito alimento que está dando pico de glicemia, tá? Mas também é importante a gente fazer o exercício de força, porque o exercício de força vai ajudar na sensibilidade à insulina, tá? Então, a consulta é individualizada. Eu vou pegar você que tem a síndrome do ovário policístico, mas que também tem outras questões, tá? Que eu falo isso para os pacientes, eu entendo a doença como caminho para a cura, tá? Então, assim, eu tenho ali a SOP. A SOP tem uma raiz. Qual é a raiz? Porque a raiz do problema não está manifestando só a SOP. A SOP também é uma tendência genética sua, mas a resistência à insulina também está causando outros problemas, né? O excesso de testosterona está causando outros problemas. Mas qual é a base? Qual a causa? O que está estimulando essa genética, né? E aí a gente vai para aquele core central. Pode ser o intestino ruim, pode ser o seu fígado que não metaboliza direito, tá? Pode ser o sedentarismo, pode ser a inflamação. Então, eu vou entender o que acontece no teu corpo e vou tratar você que tem essas situações, tá? Peraí, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. E aí eu vou pedir exame de sangue, vou entender tudo o que está acontecendo, e aí eu vou passar uma suplementação específica para você, focando na base do problema, tá? E, deixa eu ver, acho que é isso, gente. Tá. E aí, se você acha que faz sentido para você, se você acha que você está precisando de um direcionamento, né, de um olhar cuidadoso, personalizado, eu convido vocês, tá, a clicar ali no link da bio, me chamar para a gente bater um papo, tá? Se você não sabe se passar no programa nutricional é para você, eu tenho ali algumas vezes por semana, eu abro para a sessão estratégica, que é um bate-papo de meia hora online, onde eu vou mostrar para você o que daria para fazer no seu caso. Então, você responde o questionário de rastreamento metabólico e eu desenho para você quais são as estratégias interessantes para você ali, para você ver se faz sentido, né? Porque a gente só pode entrar num processo com nutricionista quando a gente está aberto, porque é um processo longo, não é uma consulta única, né? A gente precisa entender que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Então, mudar os hábitos que muitas vezes estão arraigados ali desde criança. Então, uma única consulta não funciona, tá? Porque tem etapas de tratamento. Pode ser que num primeiro momento eu trabalhe ali a parte de estabilizar a insulina, em outro momento eu vou focar em anti-inflamatórios na dieta. Então, o plano alimentar tem fases, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Porque não é prático, você não consegue fazer isso, tá? E eu tenho que respeitar, o teu corpo vai evoluindo, então a gente vai mudando as fases, tá? Então, é isso.
Eu quero agradecer aqui vocês por ter assistido até agora e convido vocês semana que vem, quinta-feira, 6h30 da manhã, Despertar com a Nutri Dani Barbosa. Semana que vem eu também vou estar falando de síndrome do ovário policístico, tá? Ainda não decidi qual o tema dessa condição que eu vou aprofundar, tá? Então, se vocês quiserem mandar um direct para saber alguma coisa da SOP que você tem, me manda, tá bom? E é isso, gente. Uma ótima quinta-feira para vocês. Tchau!